Olá, hoje vamos fazer um exercício de um croquis utilizando o método das três escalas. O ambiente que nós vamos desenhar é essa sala e o nosso observador vai estar nessa posição. A nossa sala, ela tem 3 metros de altura de pé direito por 6 metros de largura e profundidade de 3 metros. 3 metros a profundidade. Então, nessa introdução, eu vou, eu vou orientar vocês a como fazer essas marcações e depois no restante do vídeo ele será acelerado e o desenho um pouco mais elaborado. Então, marco a minha vertical e minha horizontal, sendo que essa horizontal é a linha de terra, e aqui eu vou marcar em verdadeira grandeza as minhas medidas. Eu vou apagar isso aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui, 1, 2, 3. Essa aqui é a minha parede do fundo, que tem 6 por 3. Agora, nessa linha de terra, eu vou marcar também a profundidade, que é 3 metros. 1, 2, 3. Na parede do fundo, eu vou marcar a linha do horizonte, tá? Que por convenção a gente utiliza 1,50 e vou marcar o meu ponto de fuga, que vai ser central. Então, aqui está o ponto de fuga. Agora eu preciso marcar na linha do horizonte a posição do observador. Então, no limite da minha profundidade da linha de terra, eu traço uma linha limite e marco 2 metros. Aqui é o ponto do meu observador. Tá? Por convenção também se utiliza 2 metros. Lembrando que quanto mais perto, mais distorcido fica o desenho. E 2 metros fica um desenho agradável. Agora, para marcar a profundidade, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma fuga, obviamente partindo do ponto de fuga, cortando a interseção da linha de terra com a vertical. Tá? E nessa fuga eu vou marcar a profundidade. A profundidade eu vou conseguir partindo de uma diagonal do ponto do observador que intercepta a fuga. Esse ponto aqui é o limite da profundidade do meu desenho. Então, agora todas as fugas que vão para o ponto de fuga, né, lembrando que se trata de uma perspectiva paralela, então todas as fugas vão para um único ponto de fuga. E aqui eu já posso começar a fechar o meu ambiente. E dentro desse ambiente agora eu posso trabalhar os elementos construtivos e os móveis. Então, por exemplo, aqui na direita tem uma abertura. Ela está a 1 metro da parede do fundo e ela tem 1,80 m de largura, né? Então, se ela está a 1 metro, eu vou traçar uma diagonal que sai do ponto do observador, passando pela marcação na linha de terra. Então,
a minha abertura, ela inicia exatamente aqui, nessa fuga. E a altura? A altura tem 2 metros, então aqui no fundo, na parede do fundo, eu marco 2 metros, 2 metros e 10, né? Então eu sei que a minha abertura começa aqui. Mas e aqui? Nessa parede lateral? Bom, nessa parede lateral eu vou traçar uma fuga, partindo do ponto de fuga, passando pela altura em verdadeira grandeza na parede do fundo, e aí sim, essa é a altura da nossa abertura. Tá? Aqui está a nossa abertura. Na parede do fundo, tem essa porta aqui, ó, que vai para a circulação. Tá? Essa porta, ela está aqui, ó, 1, 2, 3. Ela está a 2 metros da parede da esquerda, inicia aqui, tá? E tem 1 metro, então termina aqui. E a altura? A altura é essa aqui. Tá? Aqui está a nossa porta do fundo. Esse sofá, aqui, esse sofazinho, ele está a 50 centímetros da parede e tem 2 metros. Então, a parede do fundo eu marco 50 centímetros e ele tem 2 metros. Agora, eu marco no piso, a partir da fuga, do ponto de fuga, né? E a profundidade? Ah, a profundidade tem 1 metro. Então, coincidentemente, vai coincidir com o início da abertura. Então, o nosso sofá tem como projeção esse retângulo no piso. Altura. Ah, vamos considerar a altura aí de 1 metro. Aqui. O nosso sofá vai ser construído dentro dessa figura geométrica, desse paralelepípedo. Aqui dentro nós vamos construir o sofá, que a gente vai ver como se faz isso no vídeo. Espero que o exercício seja útil para alguém e se gostarem, deixe o seu like. Obrigado.